Kisutoshi. Meu nome é Lucas, né? Eu tenho 42 anos, vou falar a verdade. Mas já teve outro episódio que eu gravei e falei a real, então a galera já sabe. Eu vou falar 42 anos, que é, né? 42 anos. Sou biomédico por formação, tenho MBA em gestão de empresas, tenho especialização em tomografia e ressonância computadorizada. Hoje trabalho como especialista de vendas numa empresa de equipamentos de laboratório, mas essa é a minha parte profissional. Eu sou o que eu sou há muito tempo, pelo menos há 35 anos que a gente se conhece. Eu acho que esse é o meu minha melhor versão, né? A versão daquilo que a gente é, que vem sendo construído, né? Ao longo de um tempo. E aí a gente vai ver um pouquinho do que nós somos. Lucão, esse canal, esse espaço para falar de educação, bora falar de educação? Vamos embora falar de educação. Ó, eu acho assim, né? Por que eu criei esse espaço, né? Eu acho que no nosso país a educação... Assim, vou começar de novo. Futebol, que tá passando lá no fundo, das coisas que não tem importância nenhuma, é a mais importante que existe. Pra gente foi. Concorda? Das coisas que não têm importância, é a mais importante que existe. A educação, das coisas que têm importância fundamental, é a que não importa nada para os nossos governos, assim, né? As famílias, a gente sabe que as famílias elas se viram, várias famílias têm essa noção e buscam dar educação pro filho e tal. A gente, quando criança, já se preocupava, assim, vamos fazer colégio técnico, porque lá é bom e tal, né? Mas assim, basicamente, o que a gente vai conversar hoje é quase uma pergunta. É assim, a educação, ela tá gravada também, lá numa memória muito fundamental. Remota, né? Então, você consegue, tipo, saber o tamanho ou quanto, colocar em palavras, o quanto que a educação tá gravada em cada um de nós? Eu consigo, Rui. Eu vou começar contando no episódio. Você começou a falar do colégio técnico, né? E eu lembro que foi um momento bastante pontual na nossa vida, né? Nós estávamos terminando o ginásio e um dia eu encontrei com você na rua. Você falou assim: cara, eu vou pro colégio técnico. E eu não ia pro colégio técnico, né? Os planos que eu tinha com os meus pais, com a família, era ir para um outro colégio, que era um colégio particular em Jundiaí. Só que eu sabia também que as condições não eram as melhores, né? Financeiramente, enfim. E para você ver o que é a amizade, né? A amizade é um negócio importante na construção da nossa trajetória. Quando a gente conversou aquilo, eu lembro até hoje, foi no nosso campinho da Torres lá. Você, vou lá pro colégio técnico, tal, peguei até uma prova para estudar, tal. Eu lembro como se fosse hoje, você chegou para mim e falou assim: eu peguei uma prova para estudar. E naquele tempo, internet era um negócio meio... Nós somos novos, né? Mas a internet estava engatinhando. É, então, na verdade, era folha de jornal. Exatamente. Era impresso em folha de jornal. Nossa, eu não sabia que eu tinha isso na minha memória. Você falando, lembrei dessa prova. E você falou pra mim: eu estou com uma prova do ano anterior. Vamos fazer? E aí eu imputo muito a questão da amizade, né? Da confiança, da parceria. Não é só o estudar, né? São as interações, né? O relacionamento. Quando você falou aquilo pra mim, querendo ou não, todo um planejamento, algo que eu tinha na minha cabecinha, ele mudou de panorama, né? Falei, eu acho que era um momento bastante complexo, porque a gente ia acabar não se vendo todos os dias mais, né? Porque cada um ia para um lugar. Não, e só para dar uma contextualizada, espero que não perca esse pensamento. Não. Nós estudamos no SESI todas, né, as séries. Só acontecia uma coisa: quando eu era segundo A, você era segundo B. Exatamente. No único ano que eu mudei, eu acho que eu era B, você era A, né? Isso. No ano que eu mudei, mudaram você também. Mas a gente estava junto, só nunca foi da mesma classe. Sempre junto. E assim, aquele momento que você falou isso, cara, me trouxe algo bem pontual. Falei, eu vou querer também dar uma guinada nesse sentido, porque, vou ficar com meu amigo, eu vou ajudar meu pai e minha mãe na questão financeira também, porque a escola é caro.
E eu sei o quanto eles se preocupavam, tanto os meus quanto os seus, com relação a essa questão da escola. Mas nós tínhamos irmãos, né? Então também tinha toda essa questão. E eu acho que nós tínhamos algo que veio crescendo com a gente, que era esse negócio de pensar num todo um contexto. Nós não pensávamos só em nós mesmos, né? Então eu vejo que isso também contribuiu para a nossa formação. E eu me matriculei também para fazer o vestibulinho. Eu lembro de você me ensinando a fazer um exercício de matemática, porque nós estudamos faltando 2 dias para a prova. Faltavam 2 dias para o vestibulinho. Eu não ia fazer vestibulinho. Aí você pegou e falou assim, vamos fazer. Eu lembro você chegando na minha casa, eu lembro até hoje, nós na edícula de casa, tinha a máquina de costura da minha mãe aqui, uma mesinha amarela, antiga, e 2 cadeiras. Eu lembro que você abriu aquela folha de jornal e tinha um exercício que nós tínhamos que medir o tamanho da sombra da árvore. Usando o teorema de Pitágoras. E, cara, isso me marcou. Isso foi bacana. Eu lembro que quando eu fiz aquele exercício, que eu comecei a ver a prova, eu não tinha me preparado para essa prova. Aí eu falei assim, não, Rui, vamos fazer e tal. E isso é uma coisa que eu trago comigo, né? Essas lembranças, essa questão dessa formação, do companheirismo, da forma como a gente fazia as coisas, né? Como as coisas se interagiam, né? Tudo interagia dentro da gente, né? Não é só se matricular numa escola e aprender a aula e ir bem na prova. Tudo isso faz parte da educação, né? Sim. Da construção da pessoa. Mas tem todo um contexto por trás, né? Tem toda uma história, né? E foi bacana isso, que eu lembro que nós fizemos a prova, mas o mais legal, que você não vai lembrar, mas eu lembro disso também. Você ia ter que ir para Sergipe, na época da matrícula. Não vou lembrar mesmo. Você deixou os documentos comigo. E aí você virou para mim e falou assim, cara, eu vou deixar os documentos com você, porque minha família nós vamos precisar ir para Sergipe. Você faz a matrícula para mim? Eu falei, não, faço, né, tal. Nós dois tínhamos certeza que nós tínhamos passado. Porque a prova, assim, estava muito bem dentro do contexto do que a gente tinha estudado naqueles poucos períodos. Sim. E do que a gente aprendeu no SESI. Que a gente aprendeu no SESI, que nós tivemos uma formação básica muito boa. Então nos dava subsídio para acreditar que nós tínhamos ido bem. E aí eu lembro que você virou para mim brincando, né, dentro do contexto que a gente vivia, você falou assim, viu, mas se eu passei em primeiro lugar, você não esquenta a cabeça não, que isso é normal para mim. Eu achei o melhor, cara. Eu peguei os documentos, eu falei, cara, esse cara não existe, cara. Mano, e você lembra que eu fiquei em segundo? Isso que eu ia falar, cara. Era exatamente o que eu falei. Filha da mãe, o cara me fala, não, esquenta a cabeça não, porque se eu passei em primeiro, esse é o meu normal. Aí, chegou o dia de ver, né, a classificação. Obviamente eu fui ver a minha primeiro, né, porque eu falei, bom, olhei lá, falei, pô, legal, né, cara, 8º. Porra, nem estudei, né, nem ia vir pra cá e tal. Aí eu comecei a procurar o Rui na lista lá, fui lá no 10º, nada, no 20º, eu falei, caramba, mano, cadê o Rui? Aí eu subi lá, o cara passou em segundo, mas não acredito. Era difícil o vestibulinho, não era essa facilidade, não. O pessoal zoava, falava que era mais fácil passar na Anchieta do que no colégio técnico, na faculdade. Exatamente era, né? Porque de verdade, nós pegamos uma fase que mesmo no SESI, né, nós tínhamos repetente na classe. Né? Era uma fase que a educação, eu vejo que ela tinha um contexto prioritário dentro das pessoas diferente de hoje. Né? Então tinha aquela questão, né? Pô, aqueles caras que são maiores que a gente são repetentes, e os caras né? Tinha aquela questão pejorativa de você não dar valor pro aprendizado. Você se deparava com o fracasso. Né? Nós desde cedo a gente tinha que lidar com isso. Exatamente. Notas. Pô, você tirava vermelho, né? A gente tinha meio que um código de honra, né, dentro da gente, né? Não, a gente tinha desde assinar o livro negro, né? Era só assinar um livro. O que é esse livro negro? Né? Será que eu não consegui emprego se puxar minha capivara e tiver assinado o livro negro? Exatamente, né? Mas eu vejo que era um contexto que formou nosso caráter, formou
formou tudo aquilo que nós somos hoje, né? E eu vejo que foi tão bom no que diz respeito a ter orgulho do que nós nos tornamos, né? Sim, exatamente. Ter orgulho do que essa interação, que a educação, o que levar as coisas a sério, que são sérias, é importante. Sim, Ao mesmo tempo que a gente joga a conversa fora, que a gente fala uma bobagem, porque porque a nossa área da bobagem no cérebro é altamente desenvolvida. Graças a Deus. Graças a Deus. Que faz o dia ficar colorido. Ao mesmo tempo que a gente vive, quando uma coisa é séria, a gente leva a sério. Tanto que você acabou de falar da sua história com sua família, eu que escolhi pro colégio técnico também. Exatamente. Não foi meu pai e minha mãe que falou assim, ó... Não sentaram pra mim e falaram assim, ó, a gente não tem dinheiro de pagar uma escola e tal. Fui eu que falei assim, pô, meu pai aqui em casa é contadinho, né? As coisas são contadinhas. E eu estudei no SESI, uma escola boa, eu sei que eu tenho chance de passar. E eu gostava de edificações desde aquele... Já escolhi daquela época, sim, né? Sim, e é bacana porque isso que você falou, eu sei que é engraçado, né? Nós tínhamos a visão do contexto que a gente vivia. Né? É engraçado que, assim, não fazendo comparações, nada, mas naquele tempo nós tínhamos uma visão do quão importante era a gente manter uma certa harmonia em todos os sentidos dentro de casa. Né? Não trazer preocupações desnecessárias, não. E a gente se divertia demais, cara. A gente se divertia demais, a gente aprendia isso brincando, conversando, olhando as situações, né? Tinha muita empatia. A gente tava conversando um pouco antes aqui, a gente era criança, ficava na rua, do nada falando assim, vamos na casa da Fran? Será que a Fran vai assistir? Vamos na casa da Fran? Ela vai chorar de rir, porque... A gente pegava a bicicleta, atravessava a cidade inteirinha. Cara, eu nem falava pro meu pai. Cidade inteirinha. Mesmo, não é? Mesmo, Um jeito de falar. Metáfora, né? Você sair do A pro B nas duas extremidades. Cara, mas não era isso. Haja perna, viu? Haja perna. Hoje de carro cansa. Eu gostava quando o Fabinho ia, porque o Fabinho jogava vôlei, ele ia na frente. Eu aprendi vácuo com isso, entendeu? Aerodinâmica com o Fabinho. Ele ia na frente, a gente parecia uma minhoca atrás assim, ó, pra não pegar o vento. Cara, perfeito, né? Mas assim, você acabou de falar desse orgulho que a gente tem, de como a gente era criança, mas tinha responsabilidade. Mas a gente tomou decisões do que fazer da vida. Mas a gente não tem orgulho só disso. A gente tem orgulho também do local. Sim. Por exemplo, eu encho a boca pra falar do SESI. Perfeito. Pra mim é a melhor escola do mundo. Nossa, Lucas, a gente recebe os alunos lá na FEI, né, pra conhecer a FEI. Aí recebi um grupo do SESI. Aí eu falei pra eles desse orgulho. Eles assim, mas o nosso SESI lá, Itaquera, não é tão da hora. Eu não sei, eu acho que o SESI deve ter dado uma decaída, eu não sei, né? Ficou cada vez mais a atuação política do grupo, né? Pode ser. Mas pra mim, o SESI foi a maior sorte que eu tive na minha vida. Porque ele deu formação básica pra gente. Sim. A gente viveu como criança, né? Sim. A gente fez amizades. Não é tipo eu ia pra escola, mano. Faz parte de mim. Nós ficamos uma boa parte dos nossos dias lá, né? Nós não só aprendíamos as matérias básicas e os conhecimentos necessários, mas eu e você treinava futebol, eu jogava basquete, eu lembro da minha irmã fazendo ginástica olímpica, eu lembro da minha mãe fazendo ginástica com o grupo das mães, do SESI, enfim. Sim, minha mãe fazia, sabe o que? Receita, tinha os cursos de culinária. Então assim, quando eu passo, e eu passo bastante vezes na frente do SESI hoje, cara, eu sinto um baita orgulho. De ter feito aquelas... Pô, fiquei tão triste que estão construindo um negócio em cima do campo. Construíram já, né? Aquilo ali era a nossa história, né, cara? Eu lembro, às vezes eu olhava e ficava olhando assim de fora, mesmo quando eu tava na faculdade. Quantas vezes eu não fui no SESI pra ver? Eu também. Eu vinha de Sergipe e ia lá falar com algum professor. Sim. Porque fez parte, né? As interações, a escola, o local, né? SESI 409... o Cezão. Também o nosso é o Cezão, né? Cezão, né? Potência, né? Não é um SESI. Não é um SESI qualquer igual de Osasco. Não. Nosso rival do futebol. SESI é Osasco. Aqueles que queriam bater a gente quando perderam o jogo na casa deles. Não é. É o Cezão, né? O Cezão era, assim... A gente enchia a boca pra falar, né? Pô, eu estudo no Cezão. Né? Eu estudo no Cezão. E, cara, fantástico, assim.
são coisas assim que nos forjaram, né? Nos forjaram. É muita coisa que a gente aprendeu lá dentro. Ó, eu falei também num outro que eu gravei já episódio, né? Eu tive aula na 4ª série com a professora Rosana. Você lembra o nome da sua professora? Lembro, a minha era a Marli. Foi a série que nós invertemos. A minha era a professora Marli. A Marli, a gente tinha medo dela? Ou não? Não. A gente tinha medo de quem? Nós tínhamos medo da Priscila, da professora Priscila do 3º ano, que ela era brava. E tinha uma professora... Não, na verdade era a Priscila que a gente tinha brava, que era brava, e tinha uma outra professora que dava um tapa com a régua na nossa mão. Que eu não lembro o nome dela. Será que era lenda urbana ou ela dava... Não era não, porque eu levei. E eu nem tava fazendo nada, só fui passar a borracha. E tomei um tapa na mão que me disse aí, minha mãe foi lá na escola ainda, vixe. Mas assim, naquela época, as coisas tinham dimensões diferentes, né? Não, exatamente. Hoje a sociedade tem mais consciência para umas coisas e mais perdida para outras. Mas assim, eu queria dizer que a professora Rosana foi a primeira vez que ela deu aula na vida dela. Para mim, aquilo foi um momento de transformação, porque naquele momento eu percebi, ela chegou para a classe e falou assim, nossa, é um momento especial para mim e eu preciso que vocês me ajudem. Que bacana. Então, eu como aluno, imagine, 7, 8, 10 anos, né? Aí a gente, com 10 anos, já tem noção que, na verdade, faz parte de mim, é responsabilidade minha também. Fazer a coisa acontecer. Não é só a professora lá, eu que tenho que aprender. E eu tava na 4ª série. Exatamente. E eu lembro dela, gosto tanto... Legal isso. Eu gostei tanto da professora, né? E que isso me marcou muito, assim, né? Olha em que níveis isso será que atingiu na educação da gente. Isso não é matéria, não caiu na prova. Exatamente, e são coisas, cara, que é tão legal, assim, você lembrar, porque, assim, faz parte dos traços de personalidade que a gente tem hoje, né? E isso nós levamos pro colégio técnico. Acontecia isso no corredor do colégio também, né? E no colégio técnico... E no colégio técnico não dá pra fazer assim, nossa, o colégio cuida de vocês. Exatamente. Porque a gente era muito adulto pra gente naquela época. Eu cara, me sentia muito adulto. No auge dos 14 anos pros 15... Eu era muito adulto, eu me sentia muito adulto no colégio técnico. Com certeza. Pegávamos 2 ônibus. 2 ônibus. A gente saía aqui tão gelado, a gente pegava no busão assim que a mão colava. 1994, o inverno mais rigoroso que eu já passei na minha vida. Eu não sei se era porque 5h30 da manhã tinha que pegar ônibus. Nossa, olha, eu lembro certinho, eu acordava 5h40. Olha o que eu lembro, da minha casa até o ponto era 7 minutos. E se eu descesse depois da Luana, eu perdi o busão. Você lembra? Verdade. Era Paula e Laila primeiro, eu pegava elas. É, verdade. Elas passavam assim gritando, uiê! Eu, eita, as meninas estão passando. Que horas? 5 e... Não, esse eu não lembro. Eu lembro que o busão lá na frente tinha o das 6h15. Sim, não, todos nós tínhamos que pegar os 6h15. Não, a Luana às vezes pegava o outro. A Luana pegava o outro. Mas ela não conta. Se ela for ver isso não conta. Ela não conta. Café com leite nesse aí. Não, mas se passasse depois da Luana, já era. Perdeu a primeira aula já, porque era muito da hora. Muito legal. Não, mas imagine, a gente pegava, igual você falou, pegava busão já, sozinho na cidade. E assim, a gente tinha responsabilidade. Né? Responsabilidade de chegar no horário. Né? Eu lembro que nós tínhamos professores no colégio técnico, por exemplo, que não deixavam você entrar se você chegar atrasado. Não deixava entrar. Não deixava entrar, né? Nós tínhamos um professor chamado Jogurta, da aula de educação física. Se você chegasse atrasado, era volta no campo, cara. Assim, então são coisas que, assim, cara, eu acho fantástico isso. Porque forjou questões de limites dentro da gente, de respeito. É tão respeito. Então, olha o que é o respeito. Eu burlei a regra. Porque não podia ficar no corredor do colégio técnico. Certo. Não podia. Como que era o nome dos... Eu não lembro o nome dos caras que ficavam lá... Os inspetores de sala. Então, mas eu não lembro o nome deles exatamente, mas... Você vai... porque minha memória não é igual a sua. Eu vou lembrar... Continua falando que eu vou lembrar o nome dele. Ele Lucas jogou um jogo com a gente de futebol, era nosso goleiro. Não, mas assim, o que eu lembro assim, uma vez ele me pegou lá embaixo... Um era Vanderlei. Um era Vanderlei, o outro eu vou lembrar no decorrer eu não lembro se era Vanderlei ou se era o Vanderlei.
Era Vanderlei, o baixinho, o menor, troncudinho era Vanderlei. Era o outro cara, então. O moreninho, de cavanhaque. Ele pegou acho que eu, o Anderson, o Juninho, a gente tinha jogado bola lá e a gente tava lá embaixo pedindo comida. Ele pega essas pessoas e manda pra sala de aula. Como? Eu tirava boas notas, eu fazia os trabalhos, a gente fazia fundação lá no campo. Eu acho que tá errado não fazer as regras, tá, gente? Você tem que cumprir as regras. Mas ele naquele momento, ele julgou, diferente do que ele julgaria os caras que faziam bagunça no corredor. Sim. Eu sabia, sempre fui cumpridor de regras. Sim. Mas eu me senti lisonjeado. Naquilo, pra mim, foi aprendizagem. Eu falei assim, ele só deixou eu ficar no corredor porque, de algum modo, ele me valoriza. Porque ele não fazia isso com todo mundo, não. Com certeza. E é bacana isso que você tá falando, porque... parece que existe uma certa consciência dentro da gente que vive essas situações de que as regras são importantes, elas são necessárias, elas são imprescindíveis. Mas a regra, ela tem uma finalidade e que essa finalidade muitas vezes não abrange o contexto geral das coisas. E dependendo de quem está nessa situação, precisa ter avaliações e critérios diferentes. Temos que burlar? Não é isso, não tem nada a ver com isso, mas assim... Eu entendo esse lisonjeio que você disse, porque assim, você estudava, você fazia as coisas direitinho e tal, você cumpria com as coisas e isso é valorizado, isso tem que ter valor, isso tem que ter, porque você não faria isso repetidamente. Não, e eu respeitava ele, quando ele tocava o sinal e ele falava assim, galera, eu tava indo. Exatamente. Só que aquele dia, por algum motivo, a gente ficou jogando bola a mais, algum motivo, e era algum professor que não deixava entrar. Sabe? E no momento que a gente é rebelde, tem que ser. Algum momento da vida, eu não fui muito, acho que também você não foi muito. Eu também não. Na verdade, assim, essa questão de rebeldia é um traço que eu acho que na nossa geração, eu acho que os nossos pais foram mais. Nossa, meu pai era. Meu pai foi. Que os nossos pais, eles tiveram... Meu pai entrou de cavalo na escola. Isso porque a professora tinha reprovado ele. Isso é rebeldia. Mas assim... Eu acho que nós era um pouco diferente. Eu acho que nós éramos rebeldes em causas bem nobres, assim. Não é pra ser rebelde sem causa. Assim, eu acho que tem uma idade que o jovem passa por uma coisa de encontrar sua própria identidade. Exatamente. E a gente nunca perdeu a identidade do correto e tal. E a escola... Minha mãe não estava do meu lado o tempo todo. Exatamente. Meu pai não estava do meu lado. No colégio técnico, minha mãe só estava do meu lado até o primeiro ano. Exatamente. Foi quando ela faleceu, né? E a escola... Não sei se a gente deu muita sorte, se é obra divina, se a nossa consciência levou a gente para isso, se os nossos pais, a gente achando que a gente estava tomando decisões. Porque tem isso, faz parte também do cuidar dos pais. Sim. Nossos pais nos educaram de um modo tão nobre que a gente achava, mas eles estavam ali segurando, né? Eu acredito que é uma mistura de tudo isso, né? Eu acho que tem uma questão divina, porque tem muitas coisas que não estão no nosso controle e elas aconteceram para o nosso bem. E isso eu particularmente acredito que seja assim, que Deus tem... De verdade, ele coloca a gente em caminhos que nós sempre vamos poder optar para que lado nós vamos. Isso é fato, né? Nós temos o livre-arbítrio. Mas eu acho que nós somos educados de uma forma a sempre escolher caminhos diferentes e bons, da grande maioria, que muitas vezes escolheram... Nós temos colegas que escolheram caminhos diferentes dos nossos e a gente sabe que, infelizmente, o resultado não foi tão legal. O nosso caminho era sempre o melhor? Não. Mas nós aprendíamos, né? Nós aprendemos com nossos erros. Eu acho que os nossos pais têm muito mérito nisso, porque, cara, é difícil ser pai, né? A gente, quando nós somos pequenos, a gente não tem tanta noção, né, do quão difícil é, quantas dúvidas passam na cabeça, quantos medos, né? Mas eles apostavam na gente, né? Eu vejo a sua mãe, seu pai, minha mãe e meu pai, quantas vezes assim, é que nem você falou, eles não estavam com a gente, mas a gente sabia o que tinha que fazer, nas decisões mais cruéis, né? E eu lembro que numa dessas noites nós sentados na calçada, que era nosso escritório, né? A gente sentado na calçada, e surgiu um assunto bastante complexo com relação a racismo, né?
alguém havia ofendido alguém com palavras racistas, tudo e tal. Eu lembro que na minha casa a gente sempre teve nós sempre tivemos uma questão muito tranquila e pacífica para lidar com essas coisas. E eu lembro da minha mãe e meu pai sempre dizendo pra gente que o importante é a gente saber quem nós somos. E eu acho que de um modo geral isso norteou muito as nossas decisões, as nossas reações. Então eu lembro que eu respondi para essa pessoa, a pessoa me fez um questionamento, se alguém te xingar disso, ou se alguém fizer isso. Eu lembro que eu falei algo que muito tempo depois, a minha mãe falou para mim que ela se sentiu orgulhosa do que ela ouviu. Que eu falei, bom, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu sou, e não é qualquer coisa que as pessoas vão falar para mim que vai mudar o que eu sou, né? E eu acho que nós norteamos isso, nossa vida nisso, né? Porque independente de cor, de credo, você acaba sendo massacrado muitas vezes por acusações, informações, por N coisas, que muitas vezes tenta te nortear pro lado errado. Mas nós sempre fomos fundamentados naquilo que nós éramos, né? Eu lembro muito disso, né? Dessas conversas que nós tínhamos na calçada e que nós trazíamos coisas que parecem besteira, brincando ali, eram coisas relevantíssimas, que meio que norteava, pautava a nossa formação, sem a gente saber, né? Na verdade, a gente não sabia que nós estávamos aprendendo ali e, de fato, a gente estava norteando o que nós somos. Você até adiantou, né, uma pauta, assim. Eu ia chegar e falar assim, Lucão, não sei se alguém já falou, mas você é preto. Já falaram pra você que você é preto? Cara... Bom, eu posso começar com suco de pneu, chaminé do avesso. Então, isso a gente... assim, por que eu ia falar isso, né? A primeira pergunta ia ser, mas eu vou inverter. A primeira pergunta ia ser se você acha que a educação fez você não ser... você escapar da estatística excluída de quem é preto. Mas guarda essa. Primeiro, eu queria falar o seguinte. A gente... Sabe o que eu tenho orgulho dessa época? Ainda bem que você lembrou isso. Porque a gente ficava lá na sua calçada, a gente falava, né? Porque, veja, assim, eu não sou preto. Eu sou alemão. Né? Verde de papelão molhado. Ó, o meu olho, você perceber, é bem verde. Eu não entendia porque, tipo, lá na minha certidão eu escrevia pardo. Pra mim, pardo é cor? Eu não entendia isso. Mas, Lucas, eu não me lembro da nossa infância de traumas. Sim. Eu não me lembro. Sim. Né? O SES é uma escola pública, mas é uma escola, não é pública, é uma escola da indústria. Mas tinha famílias era da indústria, e a indústria em Jundiaí é forte, as famílias eram ricas. Ricas. No colégio técnico já era mais misturado, mas também tinha, né? Sim. E eu acho que a gente tirou de letra o ambiente da escola, o que hoje talvez seja bullying, tal. Eu lembro o Pedrinho, meu primo. Aí ele dava apelido, adorava dar apelido ao Pedrinho. Aí ele falou pra mim, ele falou assim, bom, esse é o Dentinho, ele que deu o apelido do Dentinho, não sei se você sabe. Pedrinho é top, né? Aí ele falou assim, bom, você vai ser o pingado. Eu nem sabia que na padaria chamava o café de pingado. Aí eu falei assim, bom, deve ser uma coisa pejorativa pra me zoar. Sim. Você já deve ter escutado um monte de apelidos. Sim. Mas o que eu tenho orgulho é que eu não me lembro. Talvez, que nem você, a sociedade se me vir e vir você, estatisticamente a chance de você sofrer preconceito é N vezes maior do que eu. Sim. E eu já é uma ordem de grandeza maior do que um branquinho. Sim. Né? Você concorda ou não? Concordo. Eu concordo plenamente com você. Assim... Eu acho que nós tínhamos uma estrutura emocional diferente, assim, de verdade. O preconceito sempre existiu, né? O racismo, ele é latente, né? Em 1888 foi assinada a Lei Áurea, mas ninguém trocou o cérebro das pessoas e nem o que foi passado de geração para geração, né? Porém, respondendo a sua pergunta, a educação, em conjunto com a formação familiar, fez com que essa estatística ela meio que não chegasse até mim, até porque, por exemplo, se você for ver, no próprio bairro onde nós morávamos, existiam poucas famílias negras.
Exatamente. Era um bairro bom. Era um bairro bom, um bairro de classe média média, classe média alta. Se pegar as famílias que estavam mais na ribeirinha lá para baixo, né, eu sei que a minha família era uma dessas que estava Estávamos ali. com relação a poder, né, aquisitivo. Mas nós estávamos numa estrutura já diferente. E eu costumo dizer hoje, mesmo para os meus alunos, isso já me perguntaram em faculdade, já me perguntaram em reunião de gerência de empresa, o negro, quando ele tem uma educação diferenciada e ele tem uma família, como a família que eu tive, que sempre priorizou você olhar para você como indivíduo capaz, como todos os outros, você, como negro, você já está sozinho. Eu tenho poucos contatos com negros, porque você acaba se diferenciando. Acaba criando-se uma distância que é natural, né? Hoje, em todo lugar que eu vou, eu sou praticamente o único negro. Então, se eu frequento um restaurante, geralmente nos restaurantes que eu vou, eu sou o único negro. Se eu estou viajando para um determinado lugar, um hotel, sou o único negro. Então, assim, respondendo a sua pergunta, vários fatores fazem isso se diferenciar. E isso não minimiza a questão do racismo, que ela existe. Sim. Mas, pela graça de Deus, e aí por isso que eu falo para você que eu acredito muito nisso, eu nasci numa família onde nós fomos muito bem estruturados com relação a isso. Né? Você até comentou, no SESI, nós vivíamos castas. Né? Tinha castas na classe. Nós éramos da galera do mais ou menos ali. Filme americano tinha. Né? Tinha as menininhas que abriam os estojos, placa, cheio de canetinha, 72 cores. Nossa. Faber-Castell. Eu me esfolava pra fazer um trabalho, dava uma raiva do trabalho das meninas tão perfeito, com trocentas cores. Aquela pintura com 15 lápis diferentes numa folha. Aí eu falei assim, mano, quando eu tinha uma caixa boa era 24. Quem tinha 36 ostentava. Exatamente. Então, cara, que nem meus pais, por exemplo, são 3 filhos. Então imagina, naquela época, você sustentar 3 filhos. Cara, meu pai fez milagre. Pra mim, meu pai e minha mãe fez milagre. Né? E eu acho que seu pai e sua mãe também. Porque se você for ver, hoje, por isso que eu falei que é tão difícil ser pai e mãe. Né? Porque o que eles fizeram é fora de série. Né? Meu pai e minha mãe, o que eles fizeram por nós é fora de série. Então essa questão da cor, eu vejo o preconceito, eu vejo o racismo, mas ele não me atinge. Sim, mas assim, isso é porque você tem a identidade muito bem formada, tudo isso que a gente acabou de falar. Família, escola, amigos, lugar, né? Fazer uma pergunta pra você. Você não me via como negro, você me via como seu amigo. Exatamente. Então a gente não tinha cor. Eu vivia numa sociedade, meus amigos, pros meus amigos, pra quem importava pra mim, eu não tinha cor. Assim como meus amigos não têm cor. O Benin, por exemplo, ele é chinês, ele não sabia falar. O Benin é de família chinesa, né? Japonesa? Chinesa. É porque pra gente, a gente chama tudo japonês, né? A gente fala que é tudo igual, né? Se ele estiver vendo isso, ele vai querer matar a gente. Pô, só pra confirmar, o Bei é só isso, né? Bei Ning. Só isso, o nome dele inteiro, né? Esse é o nome inteiro dele. Que outro dia eu tava falando lá em casa e eu me dei uma dúvida. Esse é o nome inteiro dele. E assim, o Bei, nós acabamos realmente, quando você é negro, quando você é pardo, e quando a gente vive numa sociedade de castas, por mais que nós não entendamos o que é, mas nós vivemos isso desde pequeno, as minorias acabam se apoiando, acabam meio que se juntando naturalmente, né? Que nem você falou, tinha classe A e a D. Eu acho que no final do percurso ficou... pela personalidade nossa, especialmente a sua, você sempre foi expansivo, sempre as pessoas gostaram muito de você. Fica tudo igual entre nós, porque né, o João resgatou a formatura, né? Exatamente. O vídeo da formatura. É igual você falou. Um monte de gente branca e o Lucas lá no meio. É assim, e a vida toda assim. Mas assim, a minha pergunta foi porque é o seguinte, ó. Se você vai arranjar um emprego, você vai ser o porteiro aqui do condomínio. Se tem, tipo, sabe, negro... Eu acho que ele sofre mais preconceito num processo seletivo
Porque tá dentro, tá automático. Assim, pô, a gente vai colocar aqui, Sim. talvez tiver alguém racista, ou Sim. será que vão achar que Sim. ele vai roubar? Já sai perdendo. Mas estou falando, muitas vezes quando a gente tem a educação, o papel da educação, você já está num nível diferente, numa esfera diferente de emprego, Sim. de onde você circula, Sim. as pessoas têm um nível de consciência, tem também preconceito, Sim, racismo, mas muitas vezes uma empresa precisa do seu hard skill. É diferente, as pessoas elas tendem a separar o que elas não gostam pessoalmente e aquilo que de fato faz diferença. E a educação te ajuda a fortalecer o que faz diferença. Porque você não trabalha com quem vai tomar chopp com você de final de semana e que vai ser seu amigo sempre. Você trabalha com quem Entrega o relatório. entrega o resultado. Essa é a ideia. Né? Por isso que eu sempre trabalhei para isso. Né? Eu sempre pensei nisso. Né? Não, e a educação te alimentou dos dois jeitos. A educação na palavra, como a gente acabou de falar, nossa conversa até agora foi do cenário, e os seus conhecimentos adquiridos, habilidades, competências. Que isso é tão importante quanto a outra parte. Né? Tem muita gente que sofre preconceito porque muitas vezes não consegue argumentação para reverter esse quadro. Porque são situações muito complexas e pontuais e muito difíceis. E às vezes a pessoa não teve a mesma estrutura. Não, mas tem que ter uma estrutura muito boa, assim. Muito boa, tem que ser muito diferente. O ser humano, ele não nasce assim. Você vai numa escolinha. Não nasce, também você vai numa escolinha, jardim, creche, eles se abraçam, se beijam e é todo mundo igual. Só que vão sendo colocados alguns fatores, né? E isso vai transformando essa questão numa questão pontual e doída, porque isso é aprendido. A educação do modo reverso. Você acaba aprendendo o que não deveria aprender. Você é criança, tá lá aprendendo a viver. Aí aprende bom, aprende ruim. Na nossa época, eu vou contar um episódio eliminando nomes. Mas uma vez, você lembra aquele fato de que a gente sentava todo mundo perto da porta da saída na hora do intervalo no Eu lembro por causa do futebol. Pra correr pra quadra jogar bola. Porque os 10 primeiros entravam na quadra. Os 10 primeiros. Lembro perfeitamente. Você lembra disso aí? E como é que o gordinho, como é que era o nome do... Vou lembrar o nome dele. O Henry. Nossa, mano, ele chegava sempre. Chegava. E eu lembro que num desses episódios, eu tava na porta, porque eu já sentava na porta. Eu lembro perfeitamente, a Priscila sentava na minha frente, eu sentava atrás dela, e quando chegava perto do intervalo, eu vinha pro lado dela e já ficava perto pra correr pra quadra. Eu lembro que um dia eu cheguei, aí uma pessoa chegou pra mim e falou, não, você não vai jogar. Eu falei, por que você não vai jogar? Não, porque você não vai jogar. Eu falei, eu cheguei antes, você não vai jogar. Você não vai jogar. E eu peguei a bola, comecei a jogar. E a pessoa insistiu. E nós éramos crianças, nós tínhamos o quê? 11, 12 anos. E essa pessoa ficou, não, porque você não vai jogar. Não vai... Aí ele terminou falando, você não vai jogar porque você é preto. Na hora, assim, eu peguei e virei pra ele e falei, viu, mas o que isso tem a ver com jogar ou não jogar? Não, porque você é preto, não sei quem. Bom, primeiro eu dei um soco nele. Assim, foi a primeira reação que eu tive de momento. Depois eu voltei a jogar bola. Isso teve desdobramento, obviamente. E eu lembro dessa situação, não sei nem se meu pai vai lembrar ou não, que eu lembro que foi a primeira vez que eu fui pra diretoria. E cara, eu nunca fiz nada pra ir pra diretoria. De verdade. E eu fui pra diretoria e a diretora chamou o pai do menino, porque eu dei o soco nele. Assim, foi um soco bem dado. E aí o pai do menino todo lá falando e tal, que tem que dar punição, que não sei o que tem. Aí a diretora veio falar comigo. Lucas, o que aconteceu e tal? Eu falei, não vou falar nada enquanto meu pai não estiver aqui. E ela chamou meu pai. Aí no caso foi minha mãe. Aí minha mãe chegou, o que aconteceu? O Lucas pegou, fez isso e tal. Aí minha mãe pegou e falou assim, eu vou perguntar pra ele, o que aconteceu? E eu contei a história pra minha mãe do que tinha acontecido. Minha mãe virou pra mim e falou assim, então, passar bem, Lucas, pode voltar pra aula que eu tô indo embora, porque ele resolveu do jeito
que tinha que resolver na situação, porque sem educação não foi ele. Viramos as costas, eu lembro, isso pra mim foi muito emblemático. Minha mãe sequer ouviu, porque tava tudo armado para as coisas se voltarem para quem tava certo. E isso eu acho que ensinou muita gente nessa situação. Então, é uma questão pontual, né? É uma questão que infelizmente existe, mas que é a educação, e eu vejo que o respaldo que a gente tem, como família, essas coisas, nos permitiu que isso fosse diferente na nossa vida. Então, exatamente. Aí são todas as esferas da educação, né? E talvez pra mim eu sinta o racismo como algo tão grave, talvez porque eu criei mais consciência também, né? Eu disse isso agora, mas cada um é que tem seu universo do que sofre, né? Ou gay, ou gordo. Eu fico pensando, ó, se você nasce preta, mulher e engorda com a vida, quantas barreiras tem que, né, para vencer para ser aceito, né? Exatamente. E eu acho que nessa parte entra Deus, né? Porque quando a pessoa está nessa situação, ela tem que recorrer ao que de fato você não encontra em qualquer lugar, né? Você tem que ter diferenças dentro de você, pontualidades dentro de você. Você tem que ser uma pessoa que tem uma fé diferente, né? Esse episódio do Colégio Técnico que eu narrei pra você, que você falou, não liga não, seu... Você falou assim, cara, isso me marcou muito. Você sabe que eu lembrava de você falando isso quando eu ia fazer faculdade, quando eu tava fazendo vestibular. E aquilo me marcou, eu lembrava daquilo, eu falava assim, puta, cara, o Rui pra mim sempre foi um cara assim, bem tranquilo e tal, todo mundo zoava você, enchia seu saco até por causa disso, porque assim, sempre foi. E eu sempre fui, como você também disse, eu sempre fui, assim, eu era o outro extremo. E como que a gente era tão amigo, né? Tão assim, complemento, né? E isso tudo faz com que você, diante dessas situações, você tenha a chance de fazer diferente do que a grande maioria. Né? Eu penso muito nisso. Evolui dessa forma. Sim. Teve um dos episódios que eu gravei com uma professora da FEI, a gente falou sobre representatividade, né? Acabamos de falar, você era o único, né? E, assim, eu não sentia... minha memória não sentia falta de representatividade. Sim. Né? Porque você é preto, eu sou pardo, mesmo assim. Eu não lembro, A gente não tinha cor. Não, a gente acabou de falar a lista inteira do SESI. Eu, você e o Zulu. Que não era negro. Não era, o Zulu era pardo Zulu como eu. Então, mas era eu, você e o Zulu. Cara, eu não lembro mais, eu tô errando alguém? Não, e aí, assim, na nossa classe, nós tivemos colegas que eram negros, mas que acabaram saindo, enfim. Mas o que você falou é isso, não tem representatividade. Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu não senti falta. Também não. Sabe, porque, por exemplo, eu olhava lá para nossa professora de português, lembra? Que ela tinha um elástico, ela tinha um problema. Lucilene. Ela era muito boa. Se eu sei português até hoje... O que eu sei hoje. O que eu sei... Foi ela. Foi ela. Sabe? O professor de física, a gente zoava ele, chamava de Rochinha. Era Rochinha? Rochinha, Durval. Durval. Eu lembro que ele fazia na minha turma lá, dava ponto, né? Sim. A turma nem tentava. Era eu. Pois é. E. Como era? Era Érica? Não lembro quem que era. Érica. Ficava uma galera torcendo pra mim. E eu outra lembro galera. Eu lembro disso. Eu gostava muito de física. Mas assim, pra mim, cada indivíduo é um indivíduo único. Eu sentia isso quando criança. Sim. Meus professores do colégio técnico também. E no colégio técnico tinha mais... tinha outra menina, Lucas. Ana Carolina. Ana Carolina. Ela era do SESI também, não foi? E foi pro colégio técnico com a gente. Ela era do SESI e foi pro colégio técnico. Então, eu não sentia... Eu sentia mais entre os amigos. Sim. Eu sentia mais entre os amigos. Mas entre os professores, porque a gente conversou sobre isso, e representatividade é importante, porque senão, no inconsciente, você não se vê. Se você não vê... Se eu não vejo um cara como eu... Né? E nesse episódio que eu falei com a Lani, a gente falou de tudo, não foi só de cor, né? A gente falou de tudo. De tudo. Se eu não me vejo, talvez eu tô fazendo faculdade, mas eu acho que eu nunca vou chegar, entendeu? Assim, eu não senti falta. Não sei se a nossa infância
saudável, vou chamar assim, nossa família, fez com que a gente enxergasse indivíduos. Eu nunca achei que eu não chegaria, entendeu, Lucas? Sabe por quê? Porque nossos pais chegavam. Mas mesmo assim, Lucas, a gente chegou numa posição que eles não chegaram. Sim. Não, ó, se eu falar assim, como pessoa... Sim. Se eu chegar à metade que meu pai foi, eu sou um cara, tipo, mais feliz do mundo. Sim. Agora, assim, pensando profissionalmente, além, na sociedade, meu pai Mas, era técnico de segurança. Assim, eu já não tinha representatividade fora da minha casa. Né? Pisou na calçada. Eu não tenho hoje. Mas se você for ver, na empresa que eu trabalho hoje, por exemplo, no cargo que eu exerço, que eu me lembre, tenho eu. Ô, Lucas, quando tinha mais mistura é quando a gente ia jogar bola com os caras da Vila Hortolândia. Quando a gente ia pra bairros que são mais pobres que a Torres. Que aí misturava tudo e a gente... E os caras da Torres admiravam quando o cara era meio ladrãozinho, eles ainda queriam ser igual. Queria ser amigo dos caras. A gente ainda nem tinha isso. Você lembra do Vassourinho? Lembro. E cara, assim, um episódio engraçado sobre isso é que assim... Fiz 18 anos, não, 20 anos, 22 anos. Comprei um carro, botei um som bacana, né? Porque era o que dava pra fazer, porque o carro mesmo não valia muita coisa. E tava na casa do meu pai. A galera que jogava bola com a gente, que era o pessoal que fazia o... Chegava, tocou um dia a campainha de casa e falou assim, viu, aquele carro ali é o seu. Eu falei, tal, por quê? Não, porque os caras falaram que ia vir pegar um som aqui, já vou falar que não é pra preencher no seu. A gente jogava bola junto, cara. E eu olhei aquilo, eu dou risada até hoje. Eu falo, cara, que absurdo. E assim, essa questão de representatividade é um negócio complexo. Porque quando você é negro, você acaba... E quando você é negro e você tá numa situação como a que eu cheguei, você acaba sendo vilão de dois lados. Tem muitas pessoas de cor, que são nossos amigos, que jogavam bola com a gente. Eu já ouvi de amigo meu. Fala assim, cara, você é racista. Mas por que eu sou racista? Porque você não namora com negra. E aí eu olho, aí a primeira coisa que eu falo pro cara, eu falo, viu, posso só... Vamos lá, vamos pensar comigo aqui. Quem no universo que eu vivo tem a minha cor? Isso não significa que eu seja racista. Mas o universo ao qual eu faço parte não tem pessoas da minha cor. Isso é falta de representatividade. Sim, exatamente. Isso não aí você é racista porque você achava a loira bonita. E aí você acaba sendo racista, porque aonde você está inserido, você acaba sendo meio que tipo assim, você é um estereotipado. Quando não é verdade. Isso são questões que as pessoas, mais cedo ou mais tarde, vão ter que sentar para conversar. Pra entender. Porque agora, você percebeu que a gente entrou na sinuca de bico, né? Porque aí eu acho que a educação... é muito importante, especialmente para quem socialmente tem mais chance de ser excluído. Né? É fundamental. Te dá hard skills para que você consiga entrar no mercado de trabalho, ter ascensão profissional. Mas quando você chega lá, você sofre um outro problema, que a falta de representatividade faz você ainda ser um estranho no ninho, muito estranho no ninho. Né? E aí você ainda tem que lidar com um universo muito mais diferente do seu, né? Sim. A empresa que eu trabalho é uma empresa multirracial, né? Eu admiro a empresa que eu trabalho nisso, porque assim, tem pessoas de diversas etnias, né? Só que não só nessa empresa que eu trabalho, como em outras empresas que eu trabalho, e isso eu imputo também a questão das pessoas não conseguirem, as pessoas de cor, não terem chances de transpor limites impostos, que não é, o problema não é a empresa em si, mas existe toda uma situação que faz com que as pessoas acabam não chegando. E tendo essa falta de representatividade, e não é a culpa da pessoa, existe toda uma situação, uma sociedade, na empresa onde eu trabalho, você tem chance de ser o que você quiser, desde que você tenha hard skills, que você tenha habilidade para aquilo. Hoje tem muito mais disso, hoje as chances elas existem. Só que a gente tem um problema de base. Nós temos um problema que ficou como é que o cara vai chegar lá? Exatamente, nós temos um problema mal resolvido, a gente não tem a ponte. Eu acho assim que hoje o objetivo da nossa conversa, eu achei como a gente né? A gente vai para onde o universo precisa que a gente vá. Né? Hoje eu queria falar muito sobre como a educação ela fica marcada dentro de cada um.
né? Porque as pessoas elas escolhem escolas pela fama, pelo preço, quanto mais caro, Sim. quando elas deviam escolher ambientes mais saudáveis. Para mim é isso. A escola tem que ser o ambiente mais saudável. Não é nem o melhor plano pedagógico. É o ambiente mais saudável, porque é muito mais coisa que tem lá. A gente caiu a conversa, porque era uma vertente para representatividade, porque eu acho que educação é uma ferramenta muito importante para quem sofre preconceito. Sim. Né? E a gente chegou numas conclusões aqui, né? Que acaba que é o objetivo. Que a educação é uma gravação primária que está dentro de você, que fica lá para sempre. Sim. Que fica lá para sempre. Você sendo branco, você sendo preto, você sendo gordo, sendo alto, chinês, para sempre. Né? Com certeza. Agora, quando você ainda dá aula? Não, eu parei de dar aula acho que faz uns 7 anos, 8 anos. Mas o engraçado, que era o que eu ia comentar contigo, era sobre isso. Também não tinha representatividade, né? Então, às vezes eu ia dar aula como professor auxiliar lá na pós-graduação, só tinha eu como professor e como aluno, né? Então, por isso que eu digo da ponte, né? Eu acho que é um negócio que muito mais gente tem que se debruçar sobre e pensar. Porque acaba custando caro para todo mundo essa falta de representatividade e essa exclusão. Mas eu acho, Lucas, assim, que parece que a maturidade está diminuindo para discutir as causas. Sim. Porque eu vejo tanta gente que parece que tem tanta energia, mas a energia não vira luz, vira calor. Sabe? Por isso que eu falei, né? Se quem está acompanhando tudo, uma das coisas que eu falei que eu tenho orgulho é que a gente passou a nossa infância, a gente construiu, a gente foi educado com episódios, mas sem trauma. Sim. Pelo menos eu não me lembro de trauma. Sim. Não tem trauma, porque assim é aquela questão da resolução interna, né? É aquela questão da... Cara, quantas vezes nós nos curamos no nosso ciclo de amizade? Então, mas isso, Lucas, assim, desculpa, porque senão eu vou cortar o meu raciocínio. Hoje é mais fácil eu agitar na internet uma passeata aqui na frente do seu condomínio, sim, do que se eu chegar na reunião do seu condomínio e falar de um episódio real que aconteceu, sabe? Porque, sei lá, porque na verdade, assim, é um pacote, né? Porque preto, virou pobre. E pobre é discriminado. Sim. Né? Então, sim, é esse pacote. Pobre é excluído. Excluído. Pobre é excluído. Ele não é apenas ser preto, você é discriminado. E o pobre é excluído. Você pode ser preto, ter muito dinheiro, você vai continuar sendo discriminado. Exatamente. Agora, pobre e preto, você é excluído. Completamente. Você é praticamente inexistente. Agora, assim, a questão é que igual eu falei, é fácil se a gente lançar aqui, porque você não cria expectativa, porque geralmente quem assiste minhas coisas são umas 40 pessoas só, tá? Meus alunos, o Adriano, meus alunos da FEI, os da São Judas, entendeu? Eu acho que o bate-papo vale mais do que a gente então, mas assim, é mais fácil eu subir um hashtag Vidas Negras Importam, sim, do que um evento real que aconteça. Sabe, faça com que de fato não tenha essa agressão. Eu lembro uma vez, que talvez seja o momento que eu falei assim, nossa, as pessoas têm preconceito, que foi quando a gente entrou no colégio técnico e alguém de outro curso ou da Edificações falou de você. Falou, não, de você de modo pejorativo. E assim como você deu murro sem pensar, né? Eu sem pensar, e no momento que a gente precisava de aceitação, sim, quando a gente entra reco, sim, a pessoa zoa a gente, sim, né? Sim. Aí eu falei assim, esse cara preto, ele é muito mais gente do que vocês dois e todo mundo que vocês conhecem. Sim. E sai fora, sabe? Depois eu pensei assim, nossa, mano, as pessoas tratam com essa violência tão grande nos universos dela, né? Sim. Foi quando, acho que foi o primeiro momento que eu cheguei e falei assim, poxa, uma vida, talvez eu sofra agressão, sim, o Lucas muito mais do que eu, né? Mas o pensamento que eu tive naquele momento, também eu acho que é o que eu tenho hoje, que a gente tira de letra. Tira. A gente tira.
nós somos muito, de verdade, né? Eu acho que não é só uma questão da educação em si, mas nós tivemos muita sorte de ser e ter quem nós tivemos, né? De amigo, de, né? De tudo, né, cara? A gente sempre foi muito. Eu lembro de episódios da gente jogando futebol, assim, jogando no campinho. E às vezes a gente tava perdendo o jogo, cara, eu olhava pra você, você olhava pra mim, e a gente falou, meu, a gente vai virar essa parada, a gente vai. A gente sempre foi muito assim na vida, né? A gente, tipo assim, não vamos perder. Nós vamos fazer alguma coisa, cara, você abre, eu passo, e, porra, a gente vai fazer, a gente vai. E a gente sempre foi muito assim. Nós não esperamos os outros fazer e nem sofremos pelo que os outros não fizeram. A gente pega e fala, não, cara, vamos fazer. Vamos sentar aqui, vamos tocar aqui, fazer aquilo e tal. Aí já tinha cumplicidade. A gente, Né? a gente abriu também, né? Era dentro da gente abriu. Eu não sei se você lembra, eu corria as corridas de fundo no César. Eu lembro sempre disso. Eu lembro que daí tava correndo e eu tava na mesma vibe, daqui a pouco a galera começava a morrer. Aí pum, caía um, pum, caía outro, pum, caía, e aí eu fazia. E eu corria os de velocidade. Exatamente. Eu não corria era, os de não era bom. velocidade. Eu lembro disso, assim, cara, às vezes é engraçado, eu sonho com isso, eu lembro disso e sonho. Eu lembro da gente correndo naquela pista do SESI, e aí, prova de fundo, às vezes a gente ia de boa, assim, e tal, ia te acompanhando, de repente o Rui saía. Não, e a gente se comunicava nessas provas, porque você já tava ligado, assim, já assim, mano, até quando essa outra pessoa vai cair que hora? Exatamente, cara. Era legal. Assim. Era fantástico, cara, era fantástico. Eu lembro que eu entrava pra correr 100 metros, assim, tinha certeza que eu ia ganhar. Assim, porque eu lembro que assim, era... Tanto que ganhamos aquele troféuzinho vermelho que a gente tem. Eu ganhei dos 100 metros. Porque O meu é de futebol. Eu ganhei o meu de 100 metros e eu tenho o de futebol que tá na casa da minha mãe. Esse que tá aqui é o de 100 metros. Que eu disputei os 100 metros e joguei futebol também, que eu lembro que o Valdir falou, você não vai aguentar, você não vai jogar, tá, não sei o que. Então acho que eu não ganhei medalha de fundo ou eu não competi. Eu ganhei as duas. Esse que tá aqui foi dos 100 metros. E eu lembrava que era assim, cara, a gente tinha algo dentro da gente, como você disse, eu tenho certeza que vai acontecer, que eu vou passar. E a gente sempre encarou muito a vida assim. Né? Eu acho que essas coisas também não afetaram, não atingiram a gente, porque muita coisa a gente tinha certeza que ia ser do jeito que a gente pensava que seria. Obviamente que no decorrer da vida algumas coisas fugiram. Né? Nem tudo é do jeito que você acha que vai ser e não acontece do jeito que... Mas, cara, é engraçado essas coisas, porque até nisso que a gente tá falando agora, que nem questão de cumplicidade e tudo, a Priscila é uma pessoa que eu lembro que, independente de qualquer coisa que acontecesse comigo, ela sempre tava do lado e ela sempre defendia. E ela sempre comprava o que ela acreditava e que era o certo, né? E não é de hoje, não é a Priscila de hoje. Não, é de sempre. Ela sentava na sua frente na primeira fileira. Né? Então você olha essas coisas e fala assim, pô, às vezes eu fico conversando com ela, quantas coisas, cara, foram formadas e forjadas de lá, né? Desse nosso perfil, dessas coisas, né? E... Cara, era engraçado, eu lembro flashes assim da gente jogando com o time da Torres com as nossas camisas que você e o César bolou. E às vezes a gente tava perdendo o jogo de 5x3, 5x4. Você chegava, olhava pra mim e falava, Lucão, pega no meio, faz os gols que eu vou segurar aqui atrás. E a gente... Cara, era nítido que a gente sabia o que ia acontecer, né? Era fantástico, cara. Era... Agora, Lucão, ó, assim, o fechamento que eu pensei, assim, né, dessa nossa discussão sobre a importância da educação na vida, Sim. né? Duas coisas. Primeiro, você acha que quando vai subindo mais, ficando mais adulto, por exemplo, no SESI gravou muito mais primário, no colégio técnico gravou outro nível, na faculdade já tipo, ficou mais importante mesmo conteúdo ou ainda tem muito de caráter a ser formado lá dentro? Eu acho que são níveis que se complementam. Porque são situações diferentes, né? São exposições diferentes. Eu acho que de fato você vem numa crescente. Mas a impressão que eu tenho é que a nossa base ela dá todo subsídio pro resto. Assim, acontecem
em diferentes níveis, colocações de mais skills, de mais habilidades, de mais qualidades intelectuais, profissionais, mas eu vejo que a base, como diz hoje, a base vem forte. Quando a base vem forte, exatamente. Quando a base vem forte, a tendência é o que vem depois é ser forte. Né? Então a faculdade impressa algumas coisas importantes, né, em você, assim como o colégio técnico. Cara, o colégio técnico pra gente não foi o SESI, mas foi algo que ficou ali entre a faculdade e o SESI que fez a gente ser homem, crescer, lidar com situações difíceis. A gente trabalhava o dia, a gente estudava o dia inteiro, tinha que chegar em casa e estudar. Tinha prova no outro dia. Era período integral, né? Período integral, nós tínhamos que lidar com o fator falta de tempo, que hoje é o que a gente faz. Exatamente. Nós tínhamos... E eu fiz 6 meses de cursinho ainda. Exatamente. Nossa, eu dormia muito pouco. Exatamente. Então, vai forjando você, mas é porque a base vem forte. Né? A base vem forte. Então, é fantástico, né, cara? Eu acho que, respondendo sua pergunta objetivamente, sim. Mas é primordial o que a gente constrói de baixo para sustentar a pirâmide. É primordial. E, Lucas, eu sei que isso é tão importante, pelo menos a gente tem a sorte disso, né? Que nos ciclos da vida, né? Você é o maior exemplo disso, né? Nos ciclos da vida, a nossa infância, a escola, ela está presente até hoje, né? A gente tem o grupo do WhatsApp do SESI, né? Só para dizer que... namorada... sentava na sua frente, né? Essa brincadeira foi porque a gente, justamente para falar assim, a gente... A escola tá presente ainda. Tá presente na nossa vida, a gente tem os contatos, a gente... Né? E aí, eu sempre termino, né? Esse podcast assim... É uma brincadeira, sempre, né? E tem que ter a parte da bobagem no cérebro tem que ser altamente desenvolvida para funcionar. A minha é quase um cérebro à parte. Então, assim, a brincadeira é o seguinte: a gente construir como a gente acha que deveria ser a relação dos adultos com a escola que eles estudaram. Só que pode tudo, não é assim, quanto mais absurdo, melhor. Mas a gente pode alimentar com qualquer coisa, entendeu? E aí você bota uma ideia, eu tenho que aceitar. Eu boto uma, construo em cima, você tem que aceitar. E aí no final a gente construiu como a gente acha que os adultos de hoje deveriam se relacionar com as suas escolas da vida inteira. Né? Bacana. Eu começo, vou começar essa viagem. Eu não planejei a história, porque ela tem que vir assim, de sopetão. Eu vou começar falando assim, eu acho que todo mundo tinha obrigação de um dia juntar pelo menos uma meia dúzia de quem estudou junto e dar aula na escola que estudou. Fantástico. Eu acho que todo mundo, por obrigação, deveria, pelo menos, não só juntar para dar aula, mas para também participar de modo constante da escola onde você estuda. Seja financeiramente, seja dando aula, seja provendo informações ou possibilitar convênios, enfim, emprego, se você tiver uma empresa, né? Você fazer daquela escola um objetivo de melhoria da sua vida. Eu acho que isso transformaria a educação. E aí a base vinha forte. Lucão, sabe o que eu acho que a gente... Agora eu lembrei da nossa conversa antes aqui, quando falou do Coruja, do Cadó. Eu acho que é o seguinte, ó, quando uma geração se forma, devia tomar a decisão que aquele time devia, mesmo que depois que saiu da escola, continuar jogando os Intercese até virar adulto, até pra ver quanto o recorde. Top! De quanto tempo, Top! Quantos anos. Mas tem que jogar contra a molecadinha, entendeu? Sim. Porque a gente, ó, imagine eu agora com 4 arrobas. Quanto que é arroba? 15 quilos? Não, então é mais que 4 arrobas. Eu tô com 100 quilos. E eu não vou falar quantos arrobas eu tenho. Imagina eu desse peso. E a gente tem uma obrigação, tipo, histórica. Moral. De ganhar. De ganhar. Moral de ganhar.
Aliás, eu nem faria contra o pessoal do Cezão, eu faria contra o de César e Osasco. Exatamente. Vocês já perceberam que eu tenho uma birra com o César e Osasco, Exatamente. que a gente quase apanhou lá. Cara, fica um bom período no banheiro trancado. Foi. E a galera batendo na janela, a porta Não, e a gente gritando. Você lembra que depois lá dentro, lá fora, morrendo de medo. Comemorando, zoando os caras dentro do vestiário e os caras querendo entrar. Mas enfim, eu acho que nós deveríamos, na verdade, eternizar todos os times de futebol do SESI que nós jogamos. Nós deveríamos, pelo menos uma vez por ano, fazer jogos contra, seja qual time for, mas que nós jogássemos juntos. Nem que a gente pague umas 4 ambulâncias pra ficar no campo. Balão de oxigênio, já vamos reservar, porque tá em falta, já vamos reservar uma galera já de ambulância, porque vai dar trabalho. Mas eu acho que nós deveríamos fazer isso. Pelo menos bater aquele futebolzinho clássico, né? Que nem pimbolim, parado. Tum, tum. Lucão, acho que foi muito incrível a nossa conversa. Obrigado por ter contribuído. Espero que se a gente tiver jovens ou famílias, pais, adultos, né, pensem bastante nisso, porque você ter a sua educação, sua escola, um ambiente saudável, vai ser melhor do que qualquer grife de escola, qualquer outro tipo de experiência, porque fica gravado muito fortemente dentro de cada um. É importante a gente construir pessoas saudáveis, né? A gente talvez não seja o nome da escola, mas eu acredito que nós temos que trabalhar hoje para fazermos pessoas diferentes, em todos os sentidos, né? Então, que nós consigamos fazer isso com quem está vindo. E enquanto a gente não tem forma física, né? Se alguém quiser comprar o FIFA 21, Professor Rui é o meu nome lá, me acha lá, e a gente faz um torneio. Só mandar, né? Valeu, Lucão. Valeu, Rui. Boca solta. 13 de setembro de 1993. Boa noite. Notícia de última hora. Direto da Somália, fala o repórter André Bocanegra. Essa é a casa do Lucas, e do lado o ginásio particular. Ginásio de natação dele particular. Dele. Que rádio você ouve? Eu. Que jornal você assiste, garoto? Que jornal você assiste? Eu. Que agora. Vamos fazer uma entrevista com a mãe do Rui. Vamos. Quem pergunta? Pergunta que coisa. O que você acha do Rui? Rui? É. Não conheço. Aquele indivíduo. Ele é indivíduo? Filma indivíduo lá. Rui, dá tchauzinho. Voltando. Você acha que ele... Ah, esse eu conheço. Ele é o famoso Rui Barbosa? Rui Barbosa. Barbosa. Intelectual da classe. Ah, então eu conheço. Excelente pessoa. E na tem as médias dele, estão indo bem? Vai. Muito bem. É o melhor aluno da classe. Depois de mim. Depois de mim. Depois de nós. Depois de nós. O duplo prefeito aqui. Eu quero saber uma coisa. Terminou o trabalho? Terminou, só falta filmar lá fora agora. O que?